Olá, bem-vindos ao canal Desenhe Pra Mim. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a análise funcional do comportamento. Mais especificamente, vamos falar sobre a ecolalia e a estereotipia. Para dar um exemplo, a gente pode aplicar basicamente aqueles conceitos, né, do SETA, que é para saber se esse comportamento é sensorial, ou seja, ele não tem um estímulo antecedente. O indivíduo, ele pronuncia palavras ou pula ou faz flapping sem nenhum estímulo antecedente, né? Ele está lá sozinho no quarto dele, daí ele faz, enfim, esse é chamado sensorial. Se ele é através de uma esquiva, por exemplo, toda vez que você pede ele para fazer o dever de casa ou fazer alguma coisa, ele começa com a ecolalia e não faz aquela atividade porque fica na ecolalia e não para mais. Se ele é tangível, porque ele precisa, quando ele quer alguma coisa, ele quer um biscoito, quer sair, então ele começa a fazer de uma forma tão insistente que você já sabe que aquilo só vai parar se você der o que a criança está solicitando. Assim como ele também pode ser através da atenção, né? Porque a atenção, quando ele quer a sua atenção, ele começa a fazer estereotipia o tempo todo. Aliás, isso acontece demais. Às vezes, quando eu estou conversando com os pais, o que mais acontece é isso. Através da estereotipia, eles tentam trazer a atenção da mãe. E muitas das vezes a gente tem que trabalhar isso ali ao vivo, em loco, para que ela possa não reforçar esse comportamento. Porque a gente reforça, muitas das vezes a gente reforça. Mas isso, quando tirar esse comportamento? Quando é necessário fazer a extinção? Então, a gente só consegue saber isso através da análise do funcional daquele comportamento. E outras perguntas que a gente tem que se fazer: é necessário extinguir esse comportamento por completo? Será que a gente realmente consegue? Depende. Depende de como é feito o RIR, que é aquele Response Interruption Redirection, que é uma maneira de você redirecionar e interromper aquela resposta, né? Que é a ecolalia, no caso que a gente está falando. Poderia ser qualquer outra coisa, mas nesse caso a gente está falando da ecolalia e da estereotipia. Eu poderia tentar interromper esse comportamento e colocar um outro comportamento, né? Funciona? Sim, funciona, desde que você realmente faça uma análise. Conseguiu tirar totalmente? Não, eu não consegui. Mas eu consegui uma coisa muito boa. Eu descobri, através da análise funcional, que o meu filho tem ecolalia e estereotipia sensorial. Sempre sensorial. E muitas das vezes pode ser causado, inclusive, por ansiedade. Mas na maioria das vezes não. Do nada, ele fica lá no quarto e fica falando. E na frente da gente ele nem faz tanto, mas lá sozinho, entre ele faz. E aí eu pensei assim, ok, vamos trabalhar isso. Eu criei essa análise e comecei a trabalhar em cima disso em casa. O que eu consegui de bom? Eu consegui que na rua ele não faça. Mas por que eu consegui isso? Porque ele é tímido. E aí eu comecei a trabalhar, olha, você não gosta que as pessoas fiquem te olhando. Então, isso é com ele, tá, gente? O nível de entendimento dele, ele não tem DI, que é deficiência intelectual, ele entende bem. E também não tem outros problemas associados. O dele é autismo, ele foi considerado autismo moderado, eu te diria que agora está mais para leve. Mas, de toda forma, é autismo. É até difícil falar sobre níveis de suporte, mas depois a gente conversa mais sobre isso. E aí eu falei com ele, você não gosta, né? Que chama a atenção, realmente ele não gosta. Então, se você fizer isso na rua, todo mundo vai te olhar. Nossa, eu comecei a trabalhar isso nele, ele começou a parar na rua, mas em casa continua. E eu vou te falar, agora como adolescente fica mais difícil ainda tirar. Porque se eu usar o relatório para interromper, como as pessoas normalmente sugerem, que você entre com outro assunto, ele não gosta, ele quer terminar a ecolalia dele para poder responder. Inclusive ele faz isso várias vezes. Você não tenta? Sim, eu sempre tento. Mas assim, muitas das vezes ele pode ficar agressivo por causa disso, porque ele quer continuar aquele comportamento que por algum motivo é prazeroso para ele. Então assim, se não está causando dano, para que eu vou interromper nisso também? Eu prefiro trabalhar em outros comportamentos que são mais necessários para ele e que vão ter mais perdas, mais prejuízos para ele no futuro.
Então, assim, dentro de casa foi que eu combinei com ele. Tudo bem, desde que você não fale alto demais, desde que você não acorde as pessoas, que você saiba respeitar e tá lá no seu quarto, não tem problema. Mas na rua você sabe que você não pode fazer. Isso foi um combinado entre a gente e uma explicação que eu dei. E foi um trabalho também feito através de uma análise do comportamento dele de ecolalia e estereotipia. Melhorou muito, melhorou bastante. Agora, extinto não foi. Tá? Então, assim, eu poderia trabalhar mais esse relatório com ele? Sim, eu já estou trabalhando. Mas, assim, no meu ponto de vista, no caso dele, se não está dando prejuízo, tem coisas que eu não chego a perder muito tempo, foi o que eu acabei de explicar. Mesmo assim, eu acho que ele precisa ainda reduzir mais esse comportamento. Ele reduziu bem, mas precisa reduzir mais. Esse é um exemplo do que a gente pode fazer, mas que também a gente tem que entender a análise global da história. Que idade tem esse indivíduo? Quando você começou a fazer essa interrupção desse comportamento? Como você fez? Quem te auxiliou? Teve um plano antes? Então, assim, todas essas observações, inclusive desse acrônimo SETA, que é sensorial, esquiva, tangível e atenção, você já viu se o seu filho começa a fazer esse comportamento quando alguma coisa acontece antes? A história do antecedente, que como consequência ele fica fazendo mais ecolalia. Por exemplo, também eu já prestei atenção que muitas das vezes quando tem alguma coisa para ele fazer, ou uma viagem, uma prova, seja o que for, ele faz mais ecolalia. Mas eu descobri também que eu consigo reduzir isso se eu explicar para ele o que vai acontecer. Para ele também trazer aquela noção de previsibilidade, que é muito importante para ele. E eu vou te dizer que para muitos autistas também. É por isso que a gente sempre trabalha com calendário, e aí eu estou sempre falando aqui a respeito disso também, inclusive já tem atividades falando sobre isso. Então, consegui ser clara? Consegui explicar para você direitinho a respeito da função do comportamento, o quanto ele é importante, e quanto esse poder da observação do comportamento do seu filho, e o quanto você tem que pesar na balança se isso é realmente necessário retirar totalmente, se você quer tirar isso porque você sente vergonha, mal-estar, ou se isso está causando um dano ao seu filho. Pensa nisso, porque isso faz parte também de toda essa avaliação para você poder fazer ou aplicar o RIR ou qualquer outra alternativa ou abordagem que você tiver disponível. Ok? Gostou do vídeo? Curte o vídeo, segue a gente nas redes sociais, compartilha com seus amigos, vamos fazer o canal crescer e ajudar muitas famílias que precisam dessas informações. Muito obrigada e até a próxima.